nessa segunda aula, segunda parte, né, da matéria, nós vamos estudar escala e regra de 3, tá? A parte de escala é bem tranquila. Nada mais é do que transformar uma figura de tamanho figurativo para um tamanho real. Então, para isso eu uso uma proporção, né? Eu uso que, vamos supor, 1 centímetro do mapa é igual a 300 centímetros reais, né? Então, o exercício sempre vai dar a proporção para você não se perder, né? No livro, ele tem um mapa, né, da parte das regiões do norte e nordeste do Brasil, e ele diz o seguinte, que a escala está de 1 para 15 milhões, por exemplo, e indica que 1 centímetro corresponde a 15 milhões de centímetros, ou 150 quilômetros. No caso, gente, para estudar a escala, vocês precisam saber a transformação de quilômetro para centímetro, de milímetro para metro, e por aí vai, tá? Para relembrar isso, é só vocês voltarem nos livros do 8º ano, que tem a parte de proporção de centímetros, tá? 6º ano também tem. E no caso, ele deu que 1 para 150, no caso ele fez em quilômetro, no quadrinho verde, 1 centímetro do mapa é igual a 150 quilômetros da distância real. E ele quer saber quanto que fica 5 centímetros na distância real. Então, o que eu tenho, eu coloco no quadro, que é 1 centímetro do mapa é 150 quilômetros reais. 5 centímetros do mapa, eu não sei quanto que é na distância real, em quilômetros. Então, eu coloco um x. Depois disso, eu multiplico o cruzado, que vai ficar a fração 1 sobre 5 igual a 150 sobre x. Então, vai ficar x igual a 150 vezes 5. X igual a 750. Então, no meu caso, 5 centímetros do mapa correspondem a 750 quilômetros reais. Tá ok? Tem outro exemplo aí na página 139, que é da Torre Eiffel. Da Torre Eiffel, ele coloca tudo em centímetro. Então, você não precisa transformar nada, né? Só se o exercício te der um valor diferente do que você precisa achar. Igual aí no livro. Ele deu que a escala é 1 para 2.000. No caso, é centímetros. Então, é 1 centímetro para 2.000 centímetros reais. Aí, no caso, ele diz que corresponde a 2.000 centímetros da Torre Eiffel, que em tamanho real tem 300 metros. Só que a gente está trabalhando com os centímetros, então a gente precisa transformar esse metro em centímetro. Então, 300 metros dá 30.000 centímetros, tá, gente? Então, antes disso, a gente tem que transformar para não se perder. Só que ele quer saber, agora é o inverso, né? Ele quer saber quantos centímetros da miniatura que tem. Ele quer saber da miniatura. Então, ao invés de você colocar o que você não sabe na altura real, você vai colocar na miniatura. Então, vai ficar 1 está para 2.000 igual a x, que é o que eu quero saber, está para 30.000. Aí, a gente multiplica cruzado da mesma forma. Vai ficar 2.000x igual a 30.000. 2.000x igual a 30.000. Então, vou deixar o x sozinho e dividir 30.000 por 2.000, que vai dar 15. Então, o meu tamanho de miniatura é 15 centímetros, tá? Então, 15 centímetros de miniatura corresponde a 30.000 centímetros da altura real. Agora vem a parte da regrinha de 3. Vocês usam regra de 3 sem saber, usam a vida inteira, tá? Ah, professora, como? Eu não vejo, eu não faço as contas. Mas é porque você faz a regra de 3 de cabeça. Por exemplo, na página 144, tem a regra de 3 simples, que é com grandeza diretamente proporcional ou com grandeza inversamente proporcional. Qual é a diferença? Exemplo. Um pão custa 50 centavos. Se eu comprar 10 pães, eu vou gastar 5 reais, certo? Você precisou fazer alguma conta? Não. Por quê? O seu subconsciente, ele calculou, tá? Mas, professora, mas isso daí eu já sei, eu compro pão todo dia. Ok. Só que a conta, né, que você usou para fazer essa distribuição de dinheiro, de pão, se chama regra de 3 simples. Por quê? Quanto mais pães você comprar, mais dinheiro você vai gastar, certo?
Então, essa parte, ela é diretamente proporcional. Agora, pensa comigo, numa construção, uma obra. Vou fazer uma obra lá em casa, tenho que levantar um muro. Com um pedreiro, o pedreiro gasta 4 horas. Agora, se eu colocar um pedreiro e um ajudante, ele vai gastar mais ou menos horas? Menos horas. Então, aí, nesse caso, por que é inversamente proporcional? Porque quanto mais pessoas eu pego para trabalhar, em menos tempo eu gasto para fazer o muro, certo? Da mesma forma, vou encher um balde d'água. Eu preciso de 2 pessoas para encher 10 litros d'água. Se eu pegar 4 pessoas, eu vou encher mais litros d'água, certo? Aí, nesse caso, é diretamente proporcional. Mas agora, para construção de obra, levantar muro, construir uma casa, quanto mais gente, menos tempo eu gasto. Então, não é quanto mais gente, mais tempo eu gasto. Então, um sobe e o outro desce, certo? Então, quanto mais gente, setinha para cima, menos tempo eu gasto, setinha para baixo. Agora, a diretamente proporcional não. Quanto mais pão eu compro, os 2 para cima. Mais dinheiro eu gasto, os 2 para cima. As 2 setinhas para cima, tá? Essa é a diferença. A continuidade da inversamente está na página 145. Mais embaixo tem o seguinte, a regra de 3 composta. A regra de 3 composta, ela sempre envolve 2 contas, né? A regra de 3 simples, ela coloca 2 frações, uma delas vai ser o x, dos números vai ser um x, né, que é o que eu quero achar, e eu vou multiplicar cruzado. Só que na regra de 3, sempre vão ter 2 incógnitas, 2 letras. Então, primeiro eu resolvo uma, achei o valor de uma, eu faço outra. Então, sempre vai ter 2 contas, essa é a diferença. Mas tem a diretamente proporcional e a inversamente proporcional também. Mas a única diferença é que eu vou ter 2 contas ao invés de uma, tá? Aí tem no final da página 45 e no começo e seguindo a página 146 e 147 também. Vou passar tudo aí para vocês, bem devagar, para vocês não se perderem, tá? Observem o exemplo da página 146, tem um quadro, né? Quantidade de minutos por dia, quantidade de dias, o consumo da energia. Aí ele colocou 20, 40, 20, 30, 30x, porque eu quero saber quantos consumos eu faço em 40 minutos e 30 dias. Em 20 minutos e 20 dias eu gasto 30. Em 40 minutos e 30 dias, quantos que eu vou consumir? Aí, a conta está no final da página. Tá lá, 20 sobre 40 vezes 20 sobre 30. Por que vezes? Porque são 2 valores que eu já tenho. Então, vou ter que fazer a conta entre eles. Depois, eu jogo para o valor que eu não tenho o valor, que é o x. Então, vai ser 20 vezes 20, 400. 40 vezes 30, 1.200. Aí, no caso do exemplo, ele só mudou de lado, tá, gente? Só para evidenciar a letra x. Então, ficou 30 sobre x igual a 400 sobre 1.200. Depois disso, o que eu vou fazer, professora? Multiplico cruzado. E resolve da mesma forma da regra de 3 simples. Multiplicou cruzado, deu x igual a 90. Tá ok? Agora, lá na página 148, ele colocou um exemplo da inversamente proporcional. Aí, ele colocou 10 sobre x igual a 6 sobre 8, vezes 2.000 sobre 3.000. Ele inverteu a fração, por quê? Lembra que inversamente proporcional a gente tem que trocar a fração, a gente muda a fração de lado. Então, onde é denominador, fica numerador, onde é numerador, fica denominador. Então, se a fração é 8 sobre 6, aqui ele muda, 6 sobre 8. Aí, eu multiplico normal, tá? Tranquilinho, regra de 3, bonitinho. E pronto, deu x igual a 20 no primeiro exemplo, no segundo deu x igual a 25, tá bom? Agora eu vou passar o exercício, né, para fechar esse capítulo 5. E a partir da semana que vem a gente vai entrar com matéria nova, que é
figuras semelhantes no capítulo 6, tá bom? Tenha um ótimo dia e tchau!